como é que você faz para começar uma piscicultura e começar de maneira lucrativa? Eu vou te mostrar que existem aí 3 passos fundamentais para você que vai começar a produzir peixes e que você quer já começar fazendo isso de maneira lucrativa. Eu sou a professora Soraya, sou a professora de piscicultura. Bom, é muito comum as pessoas confundirem piscicultura lucrativa com uma piscicultura de baixo custo. E aí é preciso ficar bem claro que não é obrigatório que uma piscicultura que tenha baixo custo de produção seja uma piscicultura lucrativa. Ué, professora, mas como assim? Se eu tenho um menor custo, se eu pago mais barato pelos insumos, ou pelo alimento, ou pelo alevino, isso não vai garantir que eu tenha que eu gaste menos, né? Com essa piscicultura? Sim, isso garante que você gaste menos. Mas isso não garante que você tenha a maior margem de lucro, não garante que você tenha o menor ciclo de produção, não garante que você consiga fazer o teu peixe ganhar a maior quantidade de quilos de quilos aí, essa maior quantidade de peso, não garante, inclusive, que você consiga ter as melhores conversões alimentares possível dentro da tua piscicultura. Então, tira da sua cabeça aquele negócio de que preciso comprar o alevino mais barato possível, preciso contratar a máquina retroescavadeira ou o maquinário ou a pessoa que vai construir o tanque da sua piscicultura o mais barato possível. Tire isso da sua cabeça. Você em algum momento já deve ter ouvido a frase "o barato sai caro". Aqui em casa, depois de alguns tombos, né? Depois de alguns tombos de ter comprado, me lembro uma vez, no início do casamento, eu e meu marido compramos um DVD. Gente, era um DVD mais xing-ling de todos. Ele funcionava até como DVD, mas era karaokê, videogame, tinha um monte de função. Tipo, era 1001 funções e dava para assistir um DVD nele, há bastante tempo atrás. Pagamos assim, eu me lembro que era menos de R$100, imagine, muitos anos atrás, era super barato. Fim das contas, o DVD funcionou menos de 30 dias e desde lá nunca mais nós compramos o tal do barato que sai caro, né? Aquele produto que você vê na hora, uma super oportunidade, paga barato. No meu caso, né, do DVD, era um DVD de 1001 utilidades aí, e no final das contas eu acabei tendo que botar o DVD fora, porque nem conserto ele tinha, e comprar um novo DVD, ou seja, né, um aparelho, e aí eu comprei um de boa geração. Desde aquele momento, aqui na minha casa não tem mais o tipo de compra do tal do barato sai caro. Toda vez que a gente decide que vai comprar alguma coisa, a gente já compra marcas conhecidas, produtos que já são conhecidos, com recomendação, mesmo que ele seja mais caro do que outros produtos que estão sendo falados aí no mercado, né? Então, aqui na piscicultura é a mesma coisa. Não ache, gente, não ache que você contratar o profissional que vai construir o seu tanque de qualquer jeito e sem ter conhecimento nenhum, e contratar ele só porque ele é o mais barato que vai ser bom para você, que muitas vezes acontece de construir o tanque sem fazer compactação, sem ter conhecimento de chanframento, de desnível de fundo, e aí depois você vai ter um super problema com os peixes já dentro, né? A maioria das vezes acontece esse problema com os peixes já dentro, e aí é o tal do barato sai caro. Ou ainda, né, comprar a ração mais barata. A ração mais barata de todos é o tipo de piscicultor, ou, né, que pensa assim, eu vou... ao invés de comprar a ração, eu vou misturar aqui um farelo de milho, um farelo de soja, uma quirera, ou ainda já fica pensando em começar a sua piscicultura, já achando que a ração é muito cara, sem nem saber o quanto a ração pode trazer de retorno financeiro para você. Então, e aí começa a fazer só a cotação com as rações mais baratas do mercado, sem entender o quão importante é você ter ração que entregue resultado ao invés de ração que entregue preço
para você ir na sua piscicultura, né? Então, não ache que ter a piscicultura mais barata possível, né, é aquela que vai te dar o maior lucro. Geralmente, não é isso que acontece, tá? Mesma coisa eu digo para o alevino, né? Você vai lá, compra um alevino, para quem é da tilápia, compra um alevino que não tem uma alta taxa de masculinização, ou para quem é dos nativos, compra o peixe, o menor peixe possível. Quando você coloca esse peixe no tanque, esse peixe cresce um pouquinho, vê que tem peixe misturado no meio, tem outras espécies diferentes. Ou ainda compra ele muito pequenininho, porque é mais barato, mas não entende que ele é mais barato porque não teve parte do processo, né, de produção, que é usar rações de alta qualidade, e aí o produtor não consegue comprar essas rações de qualidade por conta de volume, enfim, tem vários fatores aí. Então, tire da sua cabeça, antes, né, de começar a sua piscicultura, que a piscicultura com o menor custo, ou as coisas mais baratas é que vão trazer a maior lucratividade para você. Tá? Que vão fazer a sua piscicultura ser mais lucrativa. Na maioria das vezes, não é isso que acontece. Eu já estou te alertando aqui, tá? E aí, se você quer uma piscicultura que realmente seja lucrativa, você já tem que pensar em construir uma estrutura, né? Construir um tanque, por exemplo, que seja um tanque que tenha uma vida útil longa, né? Que tenha uma durabilidade longa. Então, vai construir um tanque escavado. O tanque escavado, ele, se bem construído, né, se bem planejado, se bem executado, inclusive, ele tem uma vida útil de 10 anos, até 15 anos, para que você precise fazer as primeiras manutenções aí, né? Agora, se você já começa construindo de qualquer maneira, sem paredes compactadas, sem fundos compactados, isso não só vai trazer mais manutenção, porque a manutenção de tanques escavados, ela é uma manutenção cara, porque a gente requer maquinários, né, que usa combustível, quem sabe o preço da hora máquina aí sabe o quanto é caro a gente usar uma diária de uma hora máquina, é caríssima, né? Então, imagine você colocando lá, construindo qualquer tipo de tanque, o tanque que você precise fazer a manutenção muito antes de 10, de 15 anos, né? Que é o tempo, uma vida útil aí de um tanque escavado. Ou ainda, sem ter conhecimento nenhum, vai lá, a pessoa constrói esse tanque sem compactação de fundo, e o fato de não ter feito compactação de fundo faz com que você precise ter mais água disponível para manter nível, ou ter mais água disponível, ou você se programou para ter um volume X de renovação de água, e a quantidade de peixes, né, já planejada em relação a isso, e na contrapartida, por conta de falta de compactação, você não tem o volume de renovação de água que deveria ter, tá? Então, é o tal do barato sai caro, né? Então, não fique achando que não faça a tal da economia burra, né? Eu falo que a economia burra é aquela que não te ajuda a ter os resultados financeiros que você poderia ter se você tivesse investido em outros tipos de insumo, em outros tipos de prestação de serviço, em outros tipos de mão de obra, tá? Então, só que é claro que dentre um leque de prestadores de serviço, dentre o leque de fornecedores de insumos, vale sim a pena você fazer uma cotação, né? Então, vai fazer cotação da hora máquina para construírem o seu tanque de peixe. Faça a cotação e contrate o mais barato dentre os profissionais que são que tem uma reputação, que tem, né, aí uma história, que você tem referência, inclusive, do trabalho. Ou na própria ração, né, que é o que mais o piscicultor teme. O preço da ração. Então, vai fazer a cotação de preço de ração? Gente, tem um mínimo de bom senso de fazer a cotação de rações com o mesmo padrão de qualidade. Não dá para você querer comparar o preço de um Onix
2018 com o preço de um Corolla 2020. Tem cabimento uma comparação de preço dessa? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Tem cabimento eu comparar o preço de, sei lá, músculo com o preço da carne moída? Ou com o preço da picanha ou do filé mignon? Não, não tem cabimento. São carnes diferentes. Ração, se você vai fazer cotação de ração, porque você quer comprar ração mais barata, ok, isso é muito bom, só que tenha um mínimo de padrão aí, né? De parâmetro para você. Quais são as rações que eu vou cotar? Então, ok. Eu vou cotar ração X, Y e Z, que são 3 rações que têm aí o mesmo padrão de qualidade, que me entregam ou que prometem entregar equivalência de resultados, de desempenho do peixe. Assim sim vale a pena. Isso é concorrência leal, né? Porque você comparar o preço de uma ração chimboca lá, qualquer uma, com uma ração top, a ração chimboca está mais barata, eu vou comprar a ração chimboca, você não está sendo nem honesto consigo mesmo em relação à cotação que você está fazendo, porque você está comparando o preço de 2 produtos completamente diferentes. Uma coisa precisa ficar bem clara aqui, né? Se as rações têm preços muito diferentes, não é porque alguém está querendo te enganar. Não é porque alguém está querendo te enganar. É porque são produtos diferentes. E se você que é psicultor ainda não enxerga isso, ou se você que é psicultor e vai começar a sua psicultura não enxerga isso, você que está se enganando. Porque não existe mais espaço no mercado hoje para pessoas que estão ali querendo lograr, querendo enganar. Não tem mais espaço. Agora, se você quer se enganar, querendo contratar ou comprar o produto ou o serviço mais barato, achando que está levando o melhor serviço ou o melhor produto, né? Quem é que está querendo enganar aí, né? Provavelmente não é a empresa. Então, fica de olho nisso. Não é a piscicultura mais barata, não é a produção de peixes mais barata que vai trazer a maior lucratividade para a sua piscicultura, tá? A sua piscicultura ser mais produtiva. Então, e aí, na contrapartida, né, a gente pode pensar aí, por que já é importante você começar a sua piscicultura de maneira lucrativa? Porque eu sei que tem gente que fala assim, e eu recebo mensagens aqui no canal do YouTube, que eu tô com o pessoal do Insta aqui também, no canal do YouTube eu recebo mensagens assim, nos comentários dos vídeos, né? Soraya, eu quero muito produzir peixe, eu vou começar a criar peixe numa caixa d'água. Ou, que legal, muito obrigada pelas suas informações, né? O conteúdo é muito bom, mas eu quero mas eu comecei a produzir peixe num tanque suspenso, num tanque não sei o quê, com sistema RAS, com sistema bioflocos, com sistema de soprador, filtro e não sei o que, e coloca um monte de equipamentos sem antes nem ter um conhecimento básico de piscicultura. Ou seja, a pessoa pensa o seguinte, né? Eu estou falando isso para você porque como é que você faz para começar uma piscicultura lucrativa? Não é fazendo um pequeno módulo em sistema intensivo, que é o que esses sistemas aqui que eu sugeri, biofloco, sistema RAS, uso de soprador, filtro, biofiltro, dentro de caixa d'água, dentro de tanque suspenso, com geomembrana, né? Que não seja tanque escavado, sem renovação de água, que é o sistema tradicional de produção de peixe, tá? Então a pessoa pensa assim, eu tô com medo de produzir peixe, e perder muito dinheiro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui pequenininho, uma caixinha d'água, num tanquinho suspenso, porque daí quando você olha para, vou colocar um tanque suspenso e tem
coisas aí, né, divulgando que você consegue produzir não sei quantas toneladas de peixe num tanque pequeno que cabe no quintal da sua casa, começa num sistema desse que requer uso de energia elétrica 100% do tempo, que requer uso de equipamentos, muitas vezes de equipamentos importados, que você precisa trazer de fora, que não tem manutenção, que também requerem energia elétrica e alto custo e alto conhecimento técnico, né? Só que aí, quando você vê lá no final das contas, um sisteminha lá desses intensivos, seja rasa ou seja caixa d'água, enfim, com um monte de equipamento lá, vai te custar, talvez, 20 mil reais, né? 20 mil reais, se você pensar, eu vou produzir X toneladas de peixe, 10 toneladas de peixe, gastei só 20 mil reais de implantação. Se eu fosse produzir essa mesma quantidade de peixe dentro de um tanque escavado, quanto é que eu gastaria de hora máquina? Né? Eu sei que essa é a conta que os piscicultores ou quem quer começar faz. Aí, se eu der certo, se eu conseguir fazer minha piscicultura dar certo nesse meu tanquinho aqui pequeno, sistema RAS, sistema bioflocos, com filtro, com soprador, com aerador, com energia elétrica, com tudo, aí eu vou investir na piscicultura de tanque escavado, lá na minha chácara, no meu sítio, na minha fazenda, no lugar que você tem na sua propriedade rural. Erro grosseiro fazer isso. Erro grosseiro fazer isso. Primeira coisa que precisa ficar claro aqui para você. Quanto mais intensivo é o sistema de produção, e eu estou falando intensivo, esse sistema que eu acabei de falar, quando você usa aerador, soprador, filtro, biofiltro, RAS, bioflux, uma dessas coisas ou tudo isso tudo junto, tá? É um sistema intensivo, sem renovação de água, no fundo de casa. Quando você implanta um sistema intensivo, ele tem um alto custo de produção, porque nesse caso você, para conseguir, presta atenção, para conseguir produzir alta quantidade de quilos de peixes dentro de uma caixa, né, de sei lá quantos mil litros d'água, você vai precisar dessas intensificações que eu estou te falando, desse monte de equipamento que eu estou falando. E aí, não só precisar comprar esses equipamentos, mas precisar arcar com a despesa de energia elétrica ao longo de todo esse ciclo de produção. 6 meses, né? Dependendo do tempo de produção aí que você for ter, da espécie que você escolher. Se você produz um peixe que vai ser comercializado para frigorífico a R$7 ou a R$9, ou dependendo da espécie, a 12, a 14 reais, precisa avaliar se vai valer a pena o teu custo de produção, né? Custo com a energia elétrica, mais todos os equipamentos que foram comprados. Se você vai produzir para vender para o consumidor final, ainda assim precisa avaliar, né? Que você vai conseguir vender lá, né, por 30, 40, 50 reais se você fizer os cortes, o quilo, né? O preço do quilo, se você fizer os cortes. Mas aí você precisa também de um outro investimento de estrutura, para abate, enfim. Tem algumas questões aí. O que eu quero dizer para você é o seguinte: sabe como é que você faz para começar uma piscicultura lucrativa desde a primeira safra que você começa? Você já começa a fazer com que ela seja lucrativa, né, ou eficiente, que ela te dê retorno. Não estou dizendo que ela vai pagar o investimento no primeiro ano, mas que ela dê saldo positivo, que ela pague a depreciação da tua estrutura, mas que ela já dê saldo positivo logo no primeiro, no segundo, no terceiro ano aí. Sabe como que você faz? Começando da maneira correta. Não é aprender, não é começando em sistema pequeno, com um monte de tecnologia que você também não sabe. Para quem vai começar a piscicultura, que não sabe nem cuidar de qualidade de água, que eu sempre falo, se for para escolher uma coisa para você ficar muito bom, seja a água, que seja a água, né? Na piscicultura, ao invés de equipamento, por exemplo. Então, comece a investir dinheiro em um monte de equipamento, sem entender que o que faz a piscicultura ser realmente lucrativa é você entender de qualidade de água, mas principalmente começar da maneira correta. Então, se você já tem um tanque, se você já tem uma lagoa, uma represa já na sua propriedade, vale sim a pena
você investir em hora a máquina para fazer a limpeza, para fazer a manutenção desse teu tanque, dessa represa, desse lugar onde você tem aí para poder começar a tua piscicultura e começar da maneira correta. O que é começar da maneira correta? Entendendo sobre qualidade de água, sabendo da espécie de peixe que você vai produzir, fazendo o planejamento correto. É uma empresa, gente. Se você quer produzir peixe como uma empresa, para que isso traga dinheiro para você, traga mais dinheiro para você, o que você precisa fazer? Aprender sobre a tua empresa. Quem é que abre a porta de um comércio, de uma mecânica, de uma sorveteria, de uma loja de boné, sem aprender sobre o processo de gestão, de venda, de equipe, de RH, de financeiro que aquela empresa requer? Ninguém vai lá, vou comprar, vou abrir uma loja aqui no centro e vou comprar 50 itens de cada, não sabe se tem demanda pelos itens nenhum, não sabe quanto tempo vai demorar para chegar esse item, não sabe fazer formação de preço do produto, não sabe se o volume de estoque que você precisa que você tem é suficiente para o giro de venda que você vai ter aí na tua loja, na tua cidade, onde você vai botar a tua loja. O peixe é igual. Então, para começar uma piscicultura e começar já corretinha, lucrativa, não fica ainda achando que tem corta caminho. Vou começar pequenininho que vai dar mais certo. Às vezes começa pequenininho, aí você vê que o volume de peixe não é o suficiente para trazer o retorno financeiro que você quer. Aí você está com um monte de equipamento que você não tem nem para quem vender. Porque da minha parte, porque eu sei que uma piscicultura, quando bem trabalhada no sistema tradicional de produção de peixe, tanque escavado, com renovação de água, sem renovação de água, bem planejadinha, bem alinhadinha, dá lucro. O meu trabalho é para mostrar isso para as pessoas e essa oportunidade para as pessoas. E não para as pessoas ficarem inventando gastar dinheiro com o equipamento antes mesmo de estar fazendo o básico, de estar fazendo o basicão lá na piscicultura. Aí depois, beleza. Depois que você já sabe dirigir um carro normal, vale a pena você pagar um dia para ir lá na pista de Interlagos, pagar uma notona para dirigir uma Ferrari. Se você não sabe nem dirigir, para que você vai lá em Interlagos gastar um dinheirão para andar no banco do passageiro de um carro de Fórmula 1? Primeiro precisa dirigir. É igual na piscicultura. Para que é que você vai investir tempo e dinheiro em equipamentos caros que intensificam o seu processo de produção, que precisam de conhecimento ainda mais avançado se você não sabe ainda nem fazer o básico? Então, como é que você começa uma piscicultura lucrativa? Começa no sistema tradicional, do jeito certinho, planejado, sabendo a espécie que vai ter venda no final, que tem gente que começa a produzir peixe pela espécie que mais lhe agrada, não pela espécie que mais vende, né? Então, presta atenção à espécie de peixe que você vai produzir. Porque começando dessa maneira, a tua chance de começar a tua piscicultura lucrativa é muito grande e de você começar a tua piscicultura faturando R$125 mil por hectare em cada ciclo de produção é muito grande. É muito grande. Então, só que para isso precisa planejar, entender do processo para que isso realmente aconteça, né? Para que você consiga realmente colocar ali a tua piscicultura dentro, né? Trabalhar essa sua piscicultura de maneira que ela seja lucrativa e te dê aí chances de faturamento. Quer ver um grande exemplo disso, né? Eu tenho um cliente, o Jonas, ele já é meu cliente desde quando eu comecei, né, a trabalhar na piscicultura. Ele começou a piscicultura dele com 5 hectares de lâmina d'água, 3 hectares de lâmina d'água, tá? Era a primeira represa que ele tinha, uma represa que já tinha lá na fazenda dele, ele tem uma fazenda de agricultura,
E ele começou produzindo peixe nessa fazenda. Como a maioria dos piscicultores, né, que hoje são piscicultores profissionais, começou de que maneira? Ah, vou colocar um peixinho para comer aqui, para a gente comer. E aí, no final, quando esse peixe estava grande, viu que era uma quantidade muito grande de peixe, em 3 hectares de lâmina d'água, viu a possibilidade de comercializar esse peixe, vendeu bem e começou a produzir. Hoje, e aí, quando ele decidiu, opa, então beleza, vou produzir, vou ser piscicultor, né? Já começou certinho, então ele foi ampliando. Então aí ele tinha 3 hectares, depois ele ampliou numa outra propriedade dele, colocou mais 10 tanques, né? Mais 10 tanques de 1 hectare cada um, então ele já tinha 13 hectares de lâmina d'água. Hoje o Jonas tem 50 hectares de lâmina d'água. Só que ele começou querendo criar numa caixa para ver se vai dar certo? Não. Ele começou, vou jogar esse monte de peixe aqui nesses meus 3 hectares, vamos ver o que vai dar. Não, mesmo que ele começou lá nos 3, quando ele começou lá nos 3 hectares dele, com o peixe, colocando o peixe com o intuito de consumo da família e dos funcionários da fazenda, ele já começou com o objetivo correto de, opa, eu quero que o meu peixe cresça, vou dar a ração correta. Quando foi 7 meses, ele já começou a retirar peixes ali, peixes de 2 quilos, né, que a gente está falando aqui. Nesse caso, eu estou dando o exemplo de peixes nativos, era tambatinga o peixe que ele criava. Então, ele já começou da maneira correta, foi vendo que era uma atividade rentável, foi ampliando aos pouquinhos, hoje ele produz 50 hectares de lâmina d'água aqui em Lucas do Rio Verde, pertinho da cidade onde eu moro. Então, se ele tivesse começado errado, muito provavelmente teria feito o quê? Se desiludido, como muita gente que eu conheço. Né? Tem muita gente que fala, piscicultura não dá dinheiro, piscicultura é isso, aquilo, sabe por quê? Porque já começa do jeito errado, né? Já começa de qualquer maneira, achando que, como eu sempre digo, de médico e piscicultor, todo mundo é de piscicultor e louco, todo mundo tem um pouco, que é originada daquela outra frase, né? Da frase de médico e louco, todo mundo tem um pouco, de piscicultor também, que todo mundo acha que sabe produzir peixe. Porque acha que produzir peixe é pegar um bando de peixe, jogar dentro do tanque, virar as costas e amanhã ou depois você vem aqui para tirar esse peixe. Sem pensar na quantidade, sem pensar para quem que vai vender, sem pensar em ração, sem pensar em matéria orgânica, sem pensar em nada. Se você quer produzir peixe para ter uma piscicultura lucrativa, a maneira de fazer isso é fazendo da maneira correta, é começando da maneira correta. Não é começando de qualquer jeito. Existem pessoas, né, que vivem da piscicultura e que conseguem ter margem de 20, 25, 30, 35% de margem de lucro. Lucro! Eu não estou falando eu estou falando de lucro, é o dinheiro que sobra. Porque faz da maneira correta. E quando eu falo lucro, gente, o dinheiro que sobra é assim, ó, já pagou a estrutura, já pagou tudo, a produção já teve a retirada, sobra de dinheiro, já pagou 100%. Que aqui a gente faz a conta do custo de produção, de todo o faturamento, considerando todos os fatores, né? Considerando a remuneração do piscicultor, considerando a remuneração do funcionário, custo de depreciação, de tudo, tá? Então, se você quer começar a sua piscicultura quem vai começar uma piscicultura e quer começar de uma maneira lucrativa, já comece da maneira correta. Pronto. Simples assim. E para você começar da maneira correta, eu já vou te dar 3 passos aí, tá? Então, 3 passos para você começar a sua piscicultura da maneira correta, tá? Os primeiros, para mim, são os 3 passos aí que são base para todo o resto que vai ser construído quando você estiver começando a sua piscicultura. E que vale também para quem já está, né? Vale também para quem já está e está fazendo tudo errado aí. Então, vou dizer aí para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Tem bastante comentário aqui.
Ó, o Ronaldo falou, quero começar a produzir tilápia e não sei por onde começar. Eu vou falar os 3 passos aí. A Clébia, oi, Clébia, saudade também, senti a sua falta, a aluna nossa falando que não pôde participar. Oi, Ariano, tá chegando aqui também. Adriano, tá bom? Oi, Gilce, já retornou para Tocantins. Opa, Gilce, maravilha! Psicultura locativa parte do princípio do planejamento e um pouco de conhecimento. Ó, a Marilda já começou bem aqui, ó. A Marilda já começou bem aqui, ó. Parte do princípio do planejamento e um pouco de conhecimento. É isso, né? A Marilda já deu aqui um spoiler até do que dos 3 passos aí que eu vou falar para vocês a respeito de como começar uma psicultura lucrativa. Oi, Dilson, boa noite. Então, sim, tem 3 passos, eu vou falar para vocês. Como começar uma psicultura lucrativa e ter a possibilidade de faturar R$125 mil por hectare. Gente, quando eu falo R$125 mil por hectare, esse é um valor que pode ser proporcional ao tamanho da área que você tem. Então, se você tem 5 hectares de lâmina d'água, multiplica isso por 5. Se você tem menos de 1 hectare, né, multiplica pelo tamanho da área que você tem. É o que a gente consegue ter aí de faturamento na piscicultura. E até mais do que isso, tá? A gente tem casos aí de pessoas que aprendem o básico e depois começam a intensificar, e aí vem que dá para faturar até mais do que isso. Então, hoje eu vou falar para você que está aqui junto comigo assistindo essa live, 3 passos super importantes que vão te ajudar a começar a produzir peixe, para você que está começando sua piscicultura, começar da maneira correta e da maneira que a sua piscicultura já seja lucrativa desde o dia que ela nasce, tá? Então, o primeiro passo é você entender e conhecer o volume de água que você tem disponível. E aí, quando eu falo o volume de água que você tem disponível, mesmo que você não tenha nada de água, é entender isso, é entender e aceitar, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar, essa é uma dos grandes benefícios, inclusive, da piscicultura. A gente não precisa adequar a minha estrutura ao modelo de produção. Ao contrário, eu é que adequo o modelo de produção para o tipo de estrutura que eu tenho. Olha como isso é maravilhoso. Porque isso permite que, independente do tamanho da propriedade que você tem, se você tem um sítio, uma chácara, uma fazenda gigantesca, não interessa, é possível. Mesmo que você tenha um rio enorme passando na sua propriedade, ou que você tenha só uma sanguinha, quem é lá do Rio Grande do Sul, quem é do Sul, sabe o que eu estou falando, só uma sanga, né? Que você tem só uma nascente pequenininha ali dentro da tua propriedade. É possível, tá? A gente adequar o sistema de produção à estrutura que você tem na sua propriedade. Isso é maravilhoso. Só que para isso você precisa saber qual é esse volume de água. E por que é tão importante saber sobre o volume de água que você tem, mesmo que você não tenha nada de água, tá? Nada que eu falo é até que você, mesmo que você não tenha nem a sanga, tá? Mesmo que você não tenha nada de água. Porque a partir disso é que a gente vai planejar como é que você vai produzir o seu peixe. Qual a quantidade de tonelagem que você consegue fazer aí na sua propriedade e adequar para a estrutura que você tem. Só que para isso você precisa conhecer o volume de água que você tem disponível. Como eu disse, mesmo que seja nada de água, tá? Mesmo que seja nada de água. O segundo, então, esse é o primeiro passo. Então, você saber desse volume de água disponível. O segundo passo é você saber da espécie de peixe que vai ter demanda aí na tua região. Além disso, né, não só a demanda, mas que também condiz aí com
com o clima da tua região. Porque se você já é meu aluno, ou se você já me acompanha aqui há um tempo, você sabe. Não venha querer produzir espécies que têm baixíssima tolerância a temperaturas baixas lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. O Dilson pode produzir o pirarucu, a tambatinga? Pode, só que ele vai ter lucratividade com isso? Não, porque o peixe vai morrer. Por quê? Porque o Dilson mora lá em Santa Catarina. Não tem como, tá? Então, precisa entender. Eu escolho a espécie que dá certo produzir na minha região, tá? Essa é parte do processo aí. Mas, além disso, eu escolho a espécie que tem a demanda. Não adianta você querer, por exemplo, ficar produzindo toneladas e toneladas de carpa se a carpa não for uma espécie que tem demanda por consumo aí na sua região. Gente, a gente quer produzir peixe para vender peixe. Então, eu não consigo vender meu peixe. Volta e meia eu vejo assim, ó, as pessoas dizendo: o problema não é produzir, o problema é vender. Eu tenho certeza que é porque está produzindo ou peixe ruim ou peixe errado. Das duas, uma. Ou está produzindo peixe ruim, com gosto ruim, ou está produzindo peixe errado. Porque falta peixe no Brasil. A grande prova disso é que a gente não tem peixe suficiente o ano inteiro. Tá? E outra prova é de que a gente ainda importa muito peixe de outros países. Então, saber aí a espécie que vai ter demanda e a espécie que é compatível com a região onde você vai botar a tua piscicultura. E o terceiro passo, que a Marilda já deu até um spoiler aqui, né, Marilda? É você fazer o planejamento de volume de produção de acordo com o teu sistema de produção e de acordo com a demanda. Para que é que um dia você não produz nada de peixe, aí 3 dias, né, um tempo depois, uma safra depois, você aparece lá, lindo e belo, falando assim, ó, tenho 50 toneladas de peixe para vender. Se o seu mercado consumidor não estava nem acostumado a ter peixe disponível, por exemplo, estou dando só um exemplo aqui. Então, essa é uma questão. E outra questão, eu tenho aqui esse tanque e já mete logo 30 mil alevinos dentro de um tanque, sendo que é um tanque que tem capacidade para produzir 3 mil alevinos, 3 mil peixes. Já começou errado, isso é falta de planejamento. Falta de planejamento de quem não conhecia o sistema de produção que tinha e a capacidade de produção dentro dos tanques, de acordo com a estrutura que tinha, volume de água, tamanho de tanque, e aí compra a quantidade errada de peixe, vai dar ruim. E falta de se inteirar a respeito do mercado. Não tem como você achar que hoje o mercado não tem peixe nenhum e amanhã, eu começo a produzir um monte, sem nem avisar para ninguém. Ou sem nem ter feito contato com frigoríficos que possam abater todo o volume do peixe que eu estou produzindo. Então, você não adianta querer dar o passo maior que a perna, né? Aqui no meu negócio, né, dentro da minha empresa aqui, tanto das consultorias quanto do curso online, a gente tem um lema que é montinho, montão, né? Eu não posso investir mais dinheiro mais do que o tamanho da minha perna pode dar. Eu não posso investir mais dinheiro em dar mais consultorias no Brasil inteiro, se nem hora disponível eu tenho para isso, nem equipe disponível eu tenho para isso. Não adianta eu ter dinheiro, investir. Vamos comprar mais kits, vamos comprar mais carros, vamos comprar mais passagens, Se eu não tenho hora disponível, se eu não tenho equipe disponível para ir fazer o tipo de prestação de serviço, a qualidade da prestação de serviço. Não é dinheiro que resolve tudo, não, gente. Não é
não é só dinheiro que resolve crescimento. Não é só dinheiro que resolve crescimento de empresa. Você precisa escalar aos poucos. Então, se você está ali num nicho de mercado onde as pessoas querem um produto, entregue esse produto, ok? Entregue esse produto. Mas entregue esse produto e vai escalando aos poucos. Vai mostrando para seu público que você vai ter o produto, sempre vai tendo esse produto, esse peixe, e quando tiver aumento da demanda, você vai acompanhando esse aumento da demanda. São esses 3 passos aí que vão fazer com que a gente consiga ter uma piscicultura lucrativa e uma piscicultura que te dê a oportunidade de faturar R$125 mil, ou proporcional ao tamanho da tua propriedade aí, na sua piscicultura, né? Que basicamente você ter aí, conhecer o volume de água que você tem disponível, e esse volume de água, como eu já disse, não obrigatoriamente precisa ter água, né? Você pode não ter água e ainda assim produzir peixe, se você tiver um solo condizente aí, que consiga fazer boa retenção de água, isso é possível, tá? Então, através de água de chuva, inclusive, tem várias pisciculturas que têm muito sucesso, tá? Que são muito lucrativas produzindo peixe dessa maneira. O segundo passo é você adequar, saber, ver aí, né, a espécie que tem demanda na tua região e também uma espécie que seja condizente com o clima, com o microclima aí da região onde você mora. E o terceiro passo é você fazer esse planejamento da produção, do volume de produção de acordo com o teu sistema de produção, mas também o planejamento da produção de acordo com a demanda de clientes ou de compradores que você vai ter aí na tua região. Isso é fundamental, né? Porque para que a piscicultura seja realmente lucrativa, gente, escuta só. Eu preciso não só produzir, eu preciso vender. E se eu fico com o meu peixe, cada dia que eu fico a mais com o meu peixe, daquele peso que eu me programei para que ele chegasse, ou que eu programei para vender o peixe com aquele peso, cada dia a mais que você fica com peixe, você está piorando a tua margem de lucro. Pode até ser que você consiga atingir o faturamento dos 125 mil que eu te falo, mas cada dia mais que o teu peixe fique além do que você planejou, além do que o peso de abate que você planejou, você reduz a tua margem de lucro. E isso é ruim para o teu negócio, isso é ruim para você, isso é ruim para o teu bolso. Então, para isso é importante que você tenha aí conhecimento da demanda de consumo que vai ter do teu peixe na tua região. Ai, não consigo vender. Levanta a bunda da cadeira, levanta a bunda do tanque, vai fazer negócio, porque só não vende peixe quem não está correndo atrás, tá? Só não vende peixe quem não está correndo atrás. E aí, só para a gente finalizar, eu quero dar aqui um pequeno passo que você pode colocar em prática hoje, se você quer começar a sua piscicultura do zero, mas que essa piscicultura já comece do zero, de maneira lucrativa, você pode colocar em prática hoje esse passo que eu vou te dar aqui hoje, tá? Então, é o quê? Pesquise qual é a espécie aí na tua região que tem demanda. Mas não só a espécie, essa demanda qual é a espécie de peixe que as pessoas aí da tua região querem comprar. Então, faz o quê? Manda mensagem nos grupos de WhatsApp para tua família, para os teus contatos, para os teus conhecidos. Se você já lida um pouquinho ou tem alguém que pode te ajudar, faz uma enquete no WhatsApp, manda para as pessoas, ou pela sua rede social. Ou se você manja, entra lá no Google Forms. Tem uma ferramenta gratuita que você cria lá um formulário, faz uma pesquisinha, entrega para as pessoas vão querer te ajudar. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Pesquise que espécie de peixe você gostaria de consumir. Que tipo de peixe você gostaria de consumir no sentido de que tamanho de peixe. Para você entender se faz sentido para você produzir um peixe menor ou maior. Tente encontrar um nicho de mercado que seja diferente para você aí na tua região. Mesmo que você comece pequeno, médio ou grande, encontre. Outra coisa, você gostaria de consumir o peixe
fresco, você gostaria de consumir esse peixe congelado em cortes, ou em filé, ou inteiro, ou meia banda? Entenda o teu cliente. Entenda qual é o produto que o teu cliente, que a pessoa que vai consumir o peixe, ainda não tem. E seja você a pessoa que entrega esse produto para ela. Porque eu tenho certeza que se você fizer dessa maneira, você vai produzir, tendo uma piscicultura lucrativa, e vender o teu peixe com prazo certo, com qualidade, se você fizer tudo certinho. Beleza? Então, fica aí de tarefinha para você. Pesquise qual é a espécie que você conseguiria vender aí, que as pessoas querem comprar e que tem dificuldade, ou que falta, ou que não conseguem encontrar. Se esse peixe é fresco, congelado, se são peixes cortados, ou se, né, se são em cortes, ou se são inteiros. Entenda o seu nicho de mercado aí, e eu tenho certeza que você vai ter muitas chances de começar a sua piscicultura de maneira muito lucrativa. Beleza? Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso programa Fature na Piscicultura, né? Que é o nosso programa das quintas-feiras. Então, toda quinta-feira eu vou trazer para você aqui um conteúdo que vai te ajudar a ter uma visão melhor, te ajudar a chegar num faturamento de R$125 mil por hectare aí na sua piscicultura, mas sempre com essa visão de faturamento, de fazer com que a sua piscicultura seja lucrativa e tenha maior faturamento. E as nossas lives de terça, que é o nosso programa Segredos da Piscicultura, continuam como sempre, né? Continuam sempre aí para eu trazer para vocês temas polêmicos, temas que não são falados e que fazem diferença para você também ter um faturamento aí de R$125 mil na sua piscicultura. Eu espero que tenha sido produtivo para você. Até mais, tchau, tchau.